Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão nos acompanhando via internet, da mesma maneira, que a paz de Deus esteja no vosso coração. Nós vamos, nesta hora, ler a palavra de Deus, que está no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. A partir do versículo de número 7, que tem como subtítulo a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita aqui que nesta noite é noite de restituição? Deus está aqui. A Bíblia garante isso. Nós estamos reunidos em torno dele. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. O louvor não foi cantado para homem, o louvor foi cantado para Deus. A oração, a palavra lida aqui, nós fizemos conforme foi lido aqui na palavra introdutória. Submetei-vos a Deus. Estamos submetendo a Ele agora, neste culto. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se nós estamos aqui nesta noite, nesse propósito, nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós, porque é promessa dEle. Ele é quem vai se aproximar agora. Se achegamos a Ele, Ele vai se aproximar do lado de cada um de nós aqui nesta noite. Capítulo 9 de 2 Samuel, versículo de número 7. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por causa de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul e toda a tua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os teus frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos meus filhos, como um dos filhos do rei. Até aí a palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai, dono do ouro e da prata, todo o poder está nas tuas mãos. Sem ti, nada podemos fazer. Tu és dono, Senhor, de todas as coisas, assim como está escrito no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tu está no controle de todas as coisas, Pai. Ainda que pareça aos olhos humanos que tudo está perdido, que o mundo perdeu todo o controle, Tu está no controle de tudo. Senhor, nesta noite, neste lugar, como em vários nessa hora, em todo este mundo, há um povo que está clamando, há um povo que está cultuando a Ti nesse exato momento. Nós sabemos do Teu poder, Senhor, de ouvir todos
todos quanto agora, nesse exato momento, clamar. Tu tens poder para ouvir a todos e responder a todos individualmente, porque este é o teu poder. Faça, Senhor, o teu querer. Fala ao teu povo nesta noite. A tua santa palavra foi lida e ela tem poder para penetrar no mais íntimo do nosso coração e resolver problemas que aos olhos dos homens são insolúveis. Mas a tua palavra é viva e eficaz. Ela tem poder para transformar, para mudar, para curar, para fazer com que maravilhas aconteçam neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem, a qual essa passagem não aconteceria se não houvesse acontecido algo um pouco mais atrás na história. Tudo isso que está acontecendo aqui na vida de Mefibosete foi resultado de um pacto, foi um resultado de uma aliança. Daí nós vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, por conhecer cada um aqui individualmente. Sem precisar levantar a mão, dizer o seu problema, Deus já está sabendo, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas. Sabe o que você está pensando e tem controle sobre todas as coisas. Mas isso aqui é resultado de uma aliança. É resultado de um pacto feito entre Jonatas e Davi. No capítulo 18 de 1 Samuel, precisamente no versículo 3, a palavra do Senhor fala que a alma de Jonatas se apegou com a alma de Davi. E naquele exato momento, quando acontece esse grande momento na vida desses dois, nessa tão forte amizade, Jonatas arranca a sua capa, dá para Davi. Tira os seus vestidos e dá para Davi. Pega a sua lança, o seu arco, dá para Davi. Tira da sua espada e dá para Davi. A Bíblia fala que ali acontece um pacto de aliança. Pouco mais à frente, ainda no 1 Samuel, Saul faz um novo pacto com Davi. Agora, qual esse pacto, essa aliança, vai abranger as famílias que vierem após eles, as descendências. Então, nesse novo pacto, entrou Mefibosete, filho de Jonatas. Olha como que acontece na nossa vida quando firmamos um pacto. Quando firmamos uma aliança. A partir desta aliança que nós estamos firmando com Deus, tudo vai ser diferente. As coisas não poderão ser mais a mesma. A partir do momento em que aceitamos Jesus, eu sempre digo, por onde passo, por onde prego, se houver alguém aceitando Jesus de verdade num culto, se alguém levantar a mão de Jesus e for de todo o coração, a vida dele não pode ser mais a mesma, porque a vida de Jesus está entrando dentro dessa pessoa, porque ela aceitou Jesus. Agora, se a pessoa aceita Jesus pela emoção, pelo convite, pelo parente, pela igreja, por causa do pastor, não, isso não vai resolver em nada. Mas a partir do momento que é com Jesus o compromisso, a aliança firmada, aquela noite em diante, essa noite em diante vai ser diferente. Isso garante Jesus, porque a vida dele entra dentro da pessoa. Se precisa de libertação, vai ser liberto das drogas, vai ser liberto do mal, de todas as escravidões, as setas, as ciladas do diabo. Tudo isso vai acabar, porque o que vence Satanás é Jesus. Jesus em nós é a esperança da glória. Aliança firmada, mudança de vida, transformação. Foi lido aqui no início, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós.
sempre o primeiro passo é meu. Deus está sempre a nos aguardar. Olha a história que Jesus conta sobre o filho pródigo. Desde o dia que o filho sai, o pai está aguardando. Deus sempre está a nos aguardar. O pai não foi ao encontro dele, o pai não saiu à procura dele, mas ficou todos os dias esperando. Meu filho um dia vai voltar, e Deus está assim sempre nos aguardando. O resultado de um pacto, o resultado de uma aliança firmada entre dois homens, entre dois servos de Deus. A palavra do Senhor fala em Jeremias 31:31. Eis que farei um concerto novo com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme o que eu fiz com os vossos pais, quando os tirei lá do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto. Eis que eu escreverei no seu interior, colocarei dentro deles a minha palavra. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse novo concerto que Jeremias predisse lá atrás, se cumpriu nos dias de Jesus. Quando Jesus está naquele dia que era o dia da Páscoa, e a qual ele vai inaugurar a ceia do Senhor, ele levanta o cálice, e tomando o cálice deu graça e diz: esse é o novo concerto da nova aliança. Estava ali sendo agora decretado pelo Senhor, porque através do derramar do sangue dele, os nossos pecados seriam perdoados. É um concerto agora feito dentro do coração, não mais por rituais, não mais por ação humana, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem dos homens, das obras dos homens, para que ninguém se glorie. Vem da parte do Senhor a salvação para a nossa vida, um pacto a qual Ele decretou para nós. Antes de existirmos, antes de haver vida, na eternidade passada, houve um pacto, uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho, que resultou na nossa vida aqui hoje. Na nossa estada aqui neste culto, o resultado daquela aliança entre Deus Pai e Deus Filho nos trouxe hoje aqui a sua presença. Aquilo que ninguém poderia fazer, só Jesus pôde, porque era um pacto firmado no céu. E quando nós olhamos aqui a passagem, você está vendo que Mefibosete, desprezado, num lugar chamado Lodebar, um deserto um pouco distante de Israel, de Jerusalém, jogado num lugar onde a maioria era mendigo, mendigava-se naquele lugar. Alguém com estigma de rei. Imagine a cabeça daquele jovem que foi crescendo, pensando, poderia eu estar lá. Porque na sequência, como seguia-se em Israel, Saul morre, Jonatas assume o trono. Morre Jonatas, quem entraria no lugar de Jonatas? Mefibosete. Mendigo com estigma de rei. Era um príncipe jogado na beira da calçada, distante de tudo aquilo que estava determinado para ele. Parece que as situações na nossa vida que parece que chegou ao fim, Mas Deus é a nossa esperança.
Deus é nosso amparo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Deus que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis, seja ele quais for, seja qual for a circunstância, só Deus pode nos ajudar. Mas cheguemos primeiro a Ele e Ele se achega a nós. Aleluia. Precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, diz o profeta Isaías. A mão dele permanece estendida sobre nós. Quem é capaz de sair debaixo das mãos de Deus, somos nós. A mão dele permanece erguida, estendida. Quem é que sai debaixo dessas mãos, somos nós. Portanto, vamos permanecer debaixo das potentes mãos do Senhor, pois só Ele pode nos ajudar e socorrer. Só o Senhor. Davi assume o trono. Davi senta no trono de Israel. Parece que poderia ter se esquecido do pacto, né? A Bíblia fala em relação a Davi, comparado com Jesus, né? É um tipo de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus ele adentra os céus, né? E é coroado de glória pela vitória, né? Venceu a cruz, é coroado. João vê Jesus e cai como morto quando enxerga ele glorificado. Poderia até parecer agora que ele venceu tudo, ele esqueceu da humanidade. Não, antes de morrer, a promessa dele foi que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Jesus continua conosco a cada dia, aonde andamos, por onde passamos, se estamos em comunhão, em aliança com Ele, Jesus está do nosso lado a cada momento da nossa vida. E a Bíblia diz que quando Ele sentou à destra de Deus Pai, Ele está intercedendo por cada um de nós. Jesus nessa hora está intercedendo por sua vida, por sua necessidade, e hoje mesmo você pode sair daqui com o seu problema resolvido. Não esqueceu de nós. Davi se assenta no trono e lembra do pacto que ele fez com Jonatas. Alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que eu faça o bem por amor a Jonatas. O pacto. Ele lembrou do pacto que ele fez, da aliança que ele fez com o amigo dele, Jonatas. Ficou alguém ainda? E acharam um antigo servo de Saul, Ziba, a qual chegou diante dele. E Davi perguntou a ele, fez a pergunta a ele: ficou alguém ainda da casa de Saul para que eu use de beneficência, para que eu faça bem a ele, por amor ao pacto, por amor à aliança que eu fiz com Jonatas? Mas esse tal de Ziba, um camarada meio preconceituoso, né, era um servo, ele, teu servo, ele se coloca na condição de servo. E há muitos servos nessa última hora que estão nessa condição, preconceituosos, né, soberbos. Era um homem de ganância. Nós vamos entender aqui porque ele era assim. Então, Davi faz a pergunta: ficou alguém da casa de Saul para usar de beneficência de Deus? O que ele disse? Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Não foi isso que Davi perguntou a ele. Há pessoas que, todos os irmãos aqui sabem, você vai chegar e perguntar: você conhece fulano de tal? Conheço. Mas olha, tem um problema. Não, você não perguntou isso. Há pessoas que vêm te dizer o problema, preconceito. Davi não estava perguntando a ele se ele tinha um problema. Não, ele é aleijado dos pés. O que ele quer dizer?
não te serve para nada. E realmente, naqueles dias, um aleijado de ambos os pés, que não caminhava, não serve para o exército, não serve para a guarda real. Então ele já vai e diz o problema. Tem sim, Mefibosete, mas ele é aleijado dos pés. Davi não fez essa pergunta a ele, qual o problema dele. Então nós precisamos de, a cada dia, nos policiar quanto a isso também. Porque somos servos do Senhor e o rei está querendo saber quem é ele. Aonde está ele? E a palavra de Davi foi: eu quero usar de beneficência, eu quero abençoar a ele. Pode ser quem for, seja a circunstância que for, o problema que for, Deus quer estar dizendo: é eu que quero abençoar ele. Eu não estou perguntando qual é o vício, qual é o problema, o que ele está passando. Eu quero abençoar a ele por amor de Deus. O rei está perguntando porque ele quer abençoar. Você foi conduzido a este lugar nessa noite porque o rei quer te abençoar. Você acredita nisso? Você foi conduzido a este lugar porque o rei quer te abençoar. Ele não está perguntando qual é o seu problema, qual é a circunstância que você está vivendo. Ele quer te abençoar. Esse é o propósito do rei. E ele continua. Então, mandou Davi que o chamasse. E ele disse: mas ele está lá na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Outro preconceito. Preconceito. Porque Lodebar era um lugar que ninguém botava o olho para aquele lugar. O rei, as pessoas que estavam em torno do rei, o que vai fazer em Lodebar? Ninguém tinha nenhum prazer em Lodebar. Lugar sem pasto, lugar que não dava plantação, não tinha água. O que eu vou fazer em Lodebar? Porém, Mefibosete, príncipe, estigma de rei, em Lodebar, mendigando. Mas o rei o enxergou. Às vezes estamos em alguns lugares, em algumas posições, que parece que Deus não está nos enxergando, não é? Tem dia que a situação é tão difícil: Senhor, esqueceste de mim aqui? Não. O meu tempo não é o tempo de Deus. Mas Deus, a partir do momento que eu passo a servir, eu vivo desta aliança que Ele trouxe para mim, desse elo de ligação, que é Jesus. Todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Alcançai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus está vendo você. Deus está vendo a sua dificuldade, os seus problemas, aquilo que você está passando, mas vai chegar o dia em que o rei vai mandar te buscar, porque vai ser o dia da sua vitória, vai ser o dia da sua bênção, vai ser o dia da transformação, vai ser o dia da restituição, que pode ser hoje, que pode ser agora. Interessante que restituição é porque perdeu alguma coisa. Quando não tem e ganha, que maravilha. Quando tinha e perdeu, é uma grande tristeza. E assim era a condição deste homem, que quando criança, com 5 anos, na fuga, quando os filisteus vinham em batalha, morre Saul, morre Jonatas, a notícia chega dentro de Jerusalém, a babá dele pega e aquela correria, bota em cima do cavalo, aquela correria, está o menino
desaba e quebra os 2 pés. Todos os sonhos começaram a se perder ali. Rei de pernas quebradas não tem como. Viver dentro de Israel, no palácio, de pernas quebradas, não teria como. Todos os sonhos, os projetos, tudo aquilo que já estava programado para um futuro promissor, num trono, possivelmente sentado no trono, reinando, acaba-se por ali. Quantos projetos nossos, falidos, perdidos, vontades, desejos, planos, achamos nós que não tem mais jeito, assim como ele. Mas Deus tem poder para restituir. Deus tem poder para fazer do nada. E nós precisamos estar apoiados, firmados, fortalecidos nisso. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos estar firmados, engajados, firmados, querendo a cada dia que esse Deus mostre o seu poder e manifeste a sua glória sobre a nossa vida. Estava Mefibosete lá jogado, abandonado, com seus sonhos, projetos, tudo lançado por terra. Mas o rei se lembrou dele. Pode todo mundo que está à sua volta se esquecer de você. Mas se o rei está lembrando de você, está tudo resolvido. A família abandonou, o amigo abandonou, o patrão abandonou, não tem problema. Mas se Deus está lembrando de você, está tudo bem. Pode teu pai e a tua mãe te abandonar, diz o Senhor, mas jamais eu te abandonarei. Pode todos te deixar, mas Deus está dizendo, eu ficarei contigo, eu ficarei do teu lado. Manda trazê-lo. Eu vou usar de beneficência. Eu vou abençoá-lo. Imagine a carruagem real chegando lá em Lodebar. Como que foi a chegada da carruagem do rei? Os homens do exército do rei chegando em Lodebar. Todo mundo estranhou. É assim que Deus faz. Ele vai lá nos buscar onde ninguém iria lá. Quantas pessoas que hoje dão seus testemunhos que estavam lá jogados debaixo da ponte, no vício, drogado. Ninguém ia lá ver, mas Deus foi lá resgatar ele. Quantos abandonados, rejeitados pela sociedade, rejeitados por famílias, jogados, abandonados à beira da calçada, na sarjeta da vida, mas Deus foi lá e buscou e resgatou para a sua presença, porque Deus falou, eis que és para mim um vaso de valor. Buscou e continua buscando, e vai continuar buscando até a volta de Jesus. Ana, quando recebeu a bênção em 1 Samuel 2, ela faz um cântico. E no versículo 6 deste cântico, ela diz assim, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar. O Senhor é aquele que abate e é aquele que exalta. O Senhor é aquele que pega o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Só Deus tem poder para isso. E ela canta isso ao Senhor, exaltando ao Senhor.
numa revelação de um hino poderoso a qual Deus deu a ela. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar, abate aquele que está em cima e exalta aquele que está por baixo, pega o homem no pó, no esterco e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Estava lá Mefibosete no esterco, na sarjeta, jogado às traças, mas o rei se lembrou dele. Jesus se lembrou de você nesta noite. Chegou-se Mefibosete diante do rei, temeroso, porque era natural qualquer rei, quando vencia e sentasse no trono, ele desfazia toda a família do rei oponente. E ele era o único que sobrara. Sabendo ele disso, ele chegou lá temeroso. A carruagem real, o exército do rei me buscou. O que ele quer? Vai me matar. Só sobrou eu, da linhagem de Saul. Mas não. E ele diz, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Já estou morto. Era a condição dele. Mas não. Vou usar de beneficência por amor ao pacto. Por amor à aliança que eu fiz. Olha como é bom fazer aliança com Deus. Olha como é bom estar ligado com o Senhor. Olha como é bom ter Deus como o nosso Deus. A qualquer momento, a qualquer instante, coisa nova vai acontecer. Restituiu-lhe tudo aquilo que era de Saul, todas as terras, tudo que estava perdido, todos os sonhos, todos os projetos, naquele dia foi renovado novamente. Não tinha muitas vezes o que comer, faltava-lhe tudo, mas naquele dia, no dia em que o rei se lembrou do pacto, tudo foi renovado, tudo foi transformado, foi-lhe restituído tudo aquilo que tinha perdido, todos os planos, todos os projetos, para a honra e glória do nome do Senhor. Deu as terras, Ziba deu-lhe como servo. Aquele que chegou lá menosprezando, passou a ser servo dele. Porém, não é muito bom confiar nesse tipo de servo, não. A Bíblia não fala, mas se eu fosse Mefibosete, eu já não queria esse servo aí, não. Se tivesse opção. Porque lá na frente nós vamos ver o que esse camarada fez. Porém, Davi deu o servo, a família de Ziba serviu a Mefibosete, mas determinação de Davi é: ele vai sentar à minha mesa. Ele vai comer comigo como um dos meus filhos. Todos os dias ele vai sentar à mesa do rei. Que coisa maravilhosa. Davi não tinha poder de restituir-lhe as pernas, não era Deus. Mas de restituir a dignidade, ele fez isso. Imagine um camarada lá na sarjeta, sentado agora na mesa do rei de Israel. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus está fazendo nessa última hora. Quem não tinha direito a nada, absolutamente nada, diante de Deus está tendo direito a tudo, até sentar na mesa do rei. De contínuo comerá pão à minha mesa. Chegando para o encerrar dessa mensagem, nós poderíamos pensar assim: bom, Mefibosete agora pode descansar, ficar tranquilo, muitas terras, servos, servas, sentando à mesa do rei. Pronto. E nós vamos ver que Mefibosete não se apegou a isso, não. Mefibosete não se apegou a isso.
Por ocasião da rebelião de Absalão, usurpando o trono do pai, Davi sai de Jerusalém, larga o trono, e nesse tempo de fuga, Mefibosete queria fugir com ele. A história vai falar aqui no capítulo 16, que ele pediu a Ziba para colocar a sela na jumenta, que ele queria fugir também, que ele queria seguir Davi. Mas ele não fez isso. Ele subiu no jumento, deixou ele lá, aleijado de ambos os pés, e foi embora. Ele encontra com Davi. E Davi vai e pergunta, mas cadê Mefibosete? Ele contou uma mentira para Davi. Só se aliou com Absalão, no afã de sentar no trono, tomar o seu lugar, e ficou lá. Resumindo a história. Davi acreditou, falou assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, as terras que eu dei a ele, eu passo para você. Voltou Mefibosete ficar pobre, sem nada. Absalão morreu, Davi voltou para Jerusalém. No capítulo 19, versículo 24, ele tem um encontro com Mefibosete. E Mefibosete contou a história dele, o que aconteceu, que o servo ao qual lhe deu, fez aquilo com ele, deixou ele para trás, e foi lá e contou toda essa história mentirosa para ti, ó rei. Davi ouviu Mefibosete e disse o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vou dividir as terras, metade para um, metade para outro. Mefibosete falou assim, não, pode dar tudo para ele, porque o importante para mim é que o rei voltou em paz para a sua casa. Ele não estava apegado no que ele tinha ganhado, ele estava apegado ao rei. Nós precisamos estar apegados ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mefibosete mostrou ali que tudo isso que ele ganhou era bom, sim, fez bem a ele, sim, mas não era isso que estava fazendo ele se apegar ao Senhor. O que se apegou a ele foi que ele sentava na mesa do rei, ele queria viver do lado do rei, era bom estar do lado do rei. Então quando o rei volta, ele falou, não, pode dar tudo para ele, dê tudo para Ziba, porque eu estou vendo que o meu rei voltou em paz para Jerusalém. O rei voltou em paz, e é isso que é importante para mim. O que eu tinha, se vier, amém, se não vier, também amém. O que importa é que eu estou com o rei, o que importa é que eu estou com Jesus. Se Jesus voltar agora, nada disso eu me apego a isso que está aí, eu me apego a ele porque eu quero morar com ele para todo sempre. Ele tem um reino, e o reino dele não é neste mundo, o reino dele é lá no céu. Eu quero estar com o rei. Meus irmãos, o pacto, a aliança com o Senhor, essa é a grande diferença. Nós precisamos a cada dia viver isso. É o que nos une, é o nosso elo de ligação. Jesus é este elo. Jesus disse, quando eu for colocado entre o céu e a terra, a todos atrairei. Jesus na cruz do Calvário, ele não estava nem no céu nem na terra, ele estava elevado. E ali a cruz se tornou o maior elo de ligação entre o ser humano e o Senhor Deus Pai.
Jesus é essa aliança, é este elo de ligação ao qual nós devemos se apegar, se atranhar, firmar, estar cada dia apegado a Jesus. Não importa que eu tenha ou deixe de ter, o importante é que o Rei voltou em paz, em segurança para Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, entenderam a mensagem do Senhor? Desde o princípio a mensagem, né? Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. O Senhor continua batendo a porta, buscando, falando. É isso que Deus está falando. Em João capítulo 10, versículo 9, está escrito que Jesus ensinando aos seus discípulos: eu sou a porta, quem entrar por ela vai se salvar. A porta sempre será Jesus, em primeiro lugar para a sua salvação, nome escrito no livro da vida. Quem entrar por essa porta, além de se salvar, vai encontrar alimento, pastagens, vai ter refrigério, vai ter a verdadeira liberdade, vai entrar e sair. Mas a porta não é outra senão a Cristo Jesus. Aliança, faça uma aliança com Cristo. Faça uma aliança. Não tem como Deus ele quebrar a aliança, o pacto, o acordo. É impossível, impossível. Impossível Deus esquecer. Nesse momento Davi estava vivendo um período de paz. Tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade, benevolência ou de graça? Tanto é que você não está esquecido que você está aqui hoje para ouvir a mensagem da graça de Deus que há em Cristo Jesus. Chega a mim, eu me chegarei a você, disse Jesus. Você chega a Ele hoje mais e mais e mais. E a mensagem que nós entendemos
perfeitamente. Nós podemos desfrutar de benefícios que Deus nos tem dado aqui, saúde, contemplar a natureza, até coisas da tecnologia dos últimos dias, né? O conhecimento Deus dá ao homem e nós possamos desfrutar disso. Mas todas essas coisas não podem tomar o primeiro lugar dos nossos corações, como Mefibosete. Davi, realmente você foi enganado. Eu vou restituir a você. Não, Davi. O que mais importa é a tua presença. Não é isso que o rei fala? O próprio rei Davi, que a presença do Senhor não tem outro bem maior além de Deus. Então, ele reconheceu que estar junto do Rei dos Reis é mais importante do que terras, bens e todas as outras coisas. Então, você pode ter ouro, prata, até saúde, mas se o Rei dos Reis não está com você, aí não tem a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Amém, irmãos? Nós vamos orar para o encerramento. Eu queria lembrar que na semana que vem, domingo, nós vamos iniciar mais um trimestre de estudo bíblico. E no próximo trimestre, nós vamos estudar lições cotidianas. E o tema é valores cristãos. E nós que somos cristãos, esses valores, eles emanam da Bíblia, da palavra de Deus. Alguns assuntos que vamos tratar. Ideologia de gênero, fala sobre a ética cristã, direitos humanos, aborto, morte e eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios de jogos, a ética cristã e a política, ética cristã em redes sociais. São assuntos contemporâneos do nosso dia a dia. Vamos confrontar todos esses temas com a palavra de Deus e saber como é que nós estamos nos comportando. Amém? Então não se esqueça de ler e aplicar e vamos aprender juntos. Domingo que vem, 17h45. Ceia, domingo que vem, o primeiro domingo do mês. Obrigado, irmã Lourdinha. Estejam todos aqui no domingo que vem. Todos estejam aqui. Eu quero pedir aos irmãos, os membros da igreja, que não se esqueçam de dar as ofertas para nós continuarmos o trabalho que nós temos feito com os irmãos domésticos da fé, Congregação Ilho d'Água das Flores. Os irmãos que são dizimistas, não se esqueçam, tá? Nós temos feito, às vezes, alguns pedidos de ofertas pontuais para circunstâncias pontuais. Julho é o mês de estarmos em Ilho d'Água das Flores de novo, são despesas. Eu tenho que falar, lembrar, porque isso faz parte do culto e o dividir e repartir faz parte daquilo que agrada a Deus. Amém? Não é exigência, não é barganha, toma lá da cá, não é. É o nosso compromisso que temos com a obra de Deus, e aquele que tem compromisso com a obra de Deus, olha para os seus irmãos domésticos da fé e aqueles que nós temos assistido. Não é? Então, se você, membro da igreja, oferte, dê o seu dízimo. Domingo que vem, se você não está preparado, venha, traga a sua oferta, o seu dízimo para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Temos aqui o nosso irmão Anthony. Ele foi apresentado aqui há 15 dias atrás. Quem estava aqui? Nós apresentamos Anthony. Quem estava aqui? Ele está internado. A situação dele eu não posso dizer que seja gravíssima, mas é uma situação delicada, né, amor? Ele ficou a semana inteira no Hospital Vila Velha e já foi transferido agora, no final da tarde, para a UTI do Hospital Praia da Costa. Os pais dele jovens, já tem uma filhinha que é primogênita, que já tem complicações, enfim. A família vive uma grande batalha. Como nós estamos enfrentando aqui as nossas batalhas? Mas a batalha está mais travada dessa família. E nós vamos orar para que o Senhor opere, né? Os irmãos sentem as dores deles, nós precisamos sentir.
Nos alegra ver os irmãos aqui que nos visitam nesta noite. E nós vamos orar para essa família, para o Anthony, esse pequenino que tem 2 meses, vai fazer 2 meses ainda, para que o Senhor opere um grande milagre na vida da sua mãe Andressa, Cadu, seu pai e sua irmã Nicole. E aqueles outros irmãos da nossa congregação e aqueles que temos que representar ao Senhor para que o Senhor opere. Amém, irmãos? Vamos orar com fé agora. Pai Celestial, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós ouvimos, e é verdade, que o Senhor não se esquece de nós. O Senhor disse para o seu povo Israel: Israel, nunca me esquecerei de ti. E quem disse isso foi o Senhor. A tua palavra diz, Pai, que nossos pais podem até se esquecer de nós. Podem, Senhor, fazer coisas que são incompatíveis com o amor. Mas o Senhor não pode negar a si mesmo. Nós estamos com os nossos nomes gravados em tuas mãos. E assim, ó Pai, sabemos e agora intercedemos por esta família em especial. Cadu, Andressa e o pequeno Anthony. Foi o Senhor que o formou, foi o Senhor que trouxe a vida. E agora essa igreja, movida de íntima compaixão, pede, Senhor, que a tua graça, o teu favor, o teu decreto, vá até, Senhor, onde ele está agora. Senhor, e repreenda toda a enfermidade. E que nesse processo eles possam crescer e ter uma intimidade tal com o Senhor que te glorifique já agora, ó Pai, já te exaltando. Senhor, nós temos aprendido que perto está o Senhor. Nós temos aprendido que logo, logo nós vamos ser retirados daqui. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas até aqui, Senhor, nós não conseguimos sozinhos as nossas batalhas. Nós temos um inimigo que é mais poderoso do que nós. Nós temos limites, nós temos imperfeições. E se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos, Senhor, avançar. Por isso, ajuda cada um de nós. Estenda as tuas mãos agora para levantar, para curar, para prover, para trazer alegria verdadeira, Senhor. No nome de Jesus, que haja contentamento em cada coração aqui, cada família que aqui está, cada família aqui que é representada por uma mãe, por um pai, por um filho. Venha, Senhor, abençoar aqueles que estão aqui nos visitando nesta noite. Os visitantes, Senhor, assíduos, e aqueles visitantes que estão hoje pela primeira vez, recompensam com bênçãos dos céus, ó Pai. E que nós possamos ter aprendido com a mensagem, desfrutar das coisas que o Senhor nos tem dado, realmente, Senhor, glorificamos a Ti. Mas a maior bênção e a verdadeira prosperidade é o Senhor. O Senhor é a nossa prosperidade. O Senhor é a nossa esperança, Pai. Por isso, Senhor, desvenda os olhos e nos enche da Tua alegria. Derrama a Tua glória, Senhor. Derrama a Tua glória sobre esta igreja, no nome precioso e poderoso de Jesus. Pedimos uma semana de paz, uma semana, Senhor, de livramentos, uma semana com a verdadeira prosperidade. E assim como o Senhor fez com Mefibosete, lugar árido, lugar, Senhor, esquecido. O Senhor não se esquece de nós. E aqueles que estão passando, Senhor, por um deserto. Senhor, muitos de nós não conseguimos enxergar os desertos dos nossos irmãos. Porque nós temos limites, Senhor. Mas em Ti não há limite. O Senhor vê todas as coisas. Até a palavra que não foi pronunciada. Até o medo que não foi confessado, Pai Celestial. E nós pedimos ao Senhor, faça arder no coração agora a Tua graça, o Teu favor, a Tua alegria, no nome precioso de Jesus. E assim oramos, nos dê agora um retorno em paz para os nossos lares, Senhor, um retorno com alegria, possamos ter uma noite de descanso reparador. E que essa palavra que nós ouvimos continue martelando e falando aos nossos corações. Oramos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e que aguardam a volta de Jesus, agora e sempre.
Não deixe de cumprimentar o seu irmão, a sua irmã, não deixe de cumprimentar os visitantes. A todos a paz do Senhor.